vocês. Tem sido dias em que o Senhor tem falado aos nossos corações a respeito do tema dessa conferência. E o Senhor tem nos enchido, né, de graça e de muitas expectativas, né? E eu queria ser breve naquilo que eu vou falar, porque eu tenho um tempo curto, mas eu estou aqui para falar sobre o tema da nossa conferência. Eu brinquei com o Yamada um pouco à tarde, né, de manhã, e falei para ele assim que eu estou aqui como João Batista, só vou preparar o caminho para tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Então, para quem ainda não viu, não sabe, o tema da nossa conferência é sobre discipulado. E por que discipulado? Não sei quantos sabem, né, quem participa do Difflin DNA, mas o nome do nosso ministério é Difflin. Mas por que Difflin? Né? Não é só um nome, mas ele tem um propósito, chama Discipulando e Formando Líderes em Nações. Ele não é somente um nome que foi dado, mas ele foi revelado um propósito, uma existência de um ministério para que os jovens da Paz Church vão ser motivados a viver. E quando a gente olha para o nome, a gente consegue ver três coisas, né? Então, qual que é a missão do nome? É formar líderes. Como? Né? Para quê? Para que a gente vai fazer? Para onde? Para as nações. E como nós vamos fazer isso? Discipulando. Então, quando você olhar para o nome de Difflin, você vai falar, olha, aquela galera, né, os jovens da Paz Church, que não é só Taboão, né, a Paz Church no geral, eles têm uma missão, é formar líderes para as nações. Como? Discipulando. Discipulando quem? As nações, os jovens daqui de dentro, os nossos amigos de fora, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Nós dividimos a conferência em 3 blocos. Esse é o primeiro bloco, nós vamos falar de geração em geração, discipulando as gerações. Os próximos blocos, nós vamos falar sobre discipulando os de fora, e o último é preparando para o envio. Então, não perca nada. Abra o seu coração, prepare aquilo que... Peça para o Senhor para preparar aquilo que Ele tem especialmente para você, porque um bloco se conecta no outro. Amém? E orando ao Senhor, né, falando, Senhor, o que nós podemos ministrar aos jovens, né, no ano de 2026? Então, quando acabou a conferência do ano passado, nós começamos a orar e a jejuar e a perguntar para o Senhor, Deus, o que nós vamos ministrar? O que nós vamos ser intencionais na vida dos nossos jovens e adolescentes no ano de 2026? E aí nós começamos a orar e o Senhor nos apresentou uma pregação de um pastor da igreja da cidade, de São José dos Campos, ele chama Marcos Madaleno. E ele estava com esse livro, na pregação era sobre esse livro que fala Lidere para o Futuro. E aí nós ouvimos aquela pregação e o Senhor nos encheu tanto, nos motivou tanto, porque ele fala literalmente sobre você discipular a próxima geração. E aí eu lembro que a gente teve um ano aqui na Paz Church que nós falamos o ano inteiro sobre legado. E nesse livro ele fala sobre isso, porque se nós não discipularmos a próxima geração, para quem nós vamos entregar o legado? Não vai ter para quem entregar aquilo que nós temos construído. E aí o Senhor nos levou, então, a meditar sobre isso. E por que discipulado? A gente pode pensar que discipulado é um termo que nós utilizamos apenas dentro da igreja, mas discipulado é algo que surgiu no coração de Deus, porque o mundo também discipula. Então, se você abre as suas redes sociais, tem um influencer que discipula você, tem um coach, um professor. Então, a diferença do discipulado cristão para o discipulado do mundo é para quem o discipulado aponta. O discipulado do mundo, ele quer que você se pareça com aquele que está querendo te discipular, aquele que está querendo te influenciar, o coach, né? Com aquela pessoa. E o discipulado cristão, o propósito é que nós pareçamos com Cristo. Esse é o único motivo. Então, se você hoje tinha alguma dúvida sobre discipulado, já pense, ele é para parecer com Cristo. E aí, ainda falando, né, sobre isso, nós meditamos sobre essa parte do discipulado entre as gerações, nós nos deparamos com a quebra geracional. Então, hoje nós temos... Eu fui pesquisar, eu até depois vou pedir para colocarem aqui... Ah, já está até aqui.
Nós temos hoje, na nossa geração, 8 gerações vivendo juntas. 8 vivendo. Então, fala assim, nossa, mas tem gente de 99 a 125 anos? Gente, tem. Eu fui pesquisar. Graças a Deus temos o nosso IBGE aqui. E eu fui pesquisar, tem 59 mil pessoas só no Brasil que têm mais de 100 anos. Ou seja, nós temos 8 gerações convivendo juntas aqui. E quantos de vocês já ouviram frases assim? Essa geração está perdida. No meu tempo era melhor. Ah, os mais velhos não entendem nada. Ah, eles não entendem a gente. Vocês são cringes demais. Os jovens não querem saber de nada, só querem saber de internet. Quantos já ouviram frases desse tipo ou alguma parecida? Bastante, né? E sabe que isso demonstra um distanciamento das gerações. Porque uma geração olha para a outra e acha que a sua própria geração é melhor. Mas quando a gente volta e olha para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor, ele se importa com as gerações. E aí ele fala assim, eu vou ler 3 versículos. O primeiro está em Salmos 145:4, e ele fala assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Salmo 178, de 2 a 4. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, coisas que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. E 2 Timóteo 2:2, as palavras que nos ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confiem a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outro. Aqui é Paulo falando para Timóteo, ensinar a homens fiéis que ensinem a outros. Isso é discipulado. É você passar aquilo que você aprendeu, que você vive para outra geração, para outras pessoas. E aí, como a gente pode fazer isso se há uma quebra nas gerações? Se as gerações elas não conseguem se conectar? E aí eu vou... Pode pôr aqui para mim rapidinho? Eu vou só ler rapidinho as gerações para vocês, para a gente conseguir entender as diferenças. Então, a geração que tem entre 99 e 125 anos é a geração grandiosa. São as gerações... Deixa eu ver. A geração que passaram ali pela Segunda Guerra Mundial, no finalzinho da primeira, depois enfrentar a segunda. Depois tem a geração silenciosa, que são as pessoas que têm de 85 a 98 anos. Por que silenciosa? Porque eles precisaram ser pessoas muito reservadas, muito discretas. Muitos ainda estavam passando ainda pelo período da guerra, estava transicionando ainda. Então, eles eram muito reservados. Então, foi denominado geração silenciosa. Os baby boomers, que é de 62 a 80 anos. Por que baby boomers? Porque após a guerra houve uma explosão de crescimento. Então, foi uma geração que cresceu tanto que eles deram o nome de baby boomers. Depois, a geração X, que é de 46 a 61 anos. A geração X, eles não tinham o que falar sobre ela, porque haviam muitos conflitos, muitas coisas acontecendo, parte políticas, econômicas, houve uma epidemia da AIDS, então aconteceram muitas coisas nessa geração que marcaram essa geração. Então, eles denominaram geração X. E, por consequência, a próxima geração seria Y, porque eles continuaram no alfabeto. Mas haveria uma virada do milênio, né? Então, os jovens que nasceram na geração Y, que hoje têm entre 30 e 45 anos, eles tiveram essa virada do milênio, eles chegaram à fase adulta na virada do milênio, então eles são considerados os millennials. Depois veio a geração Z, que é de 14 a 29 anos. Quem tem de 14 a 29 anos aí? Bastante gente. E é uma geração que passou por algumas coisas, né? Eu acabei não falando da geração Y, mas é uma geração que passou pela transição do digital, do analógico para o digital, e ainda o acesso à internet. Foi a geração que iniciou todo o avanço tecnológico que nós temos hoje. Então, a gente nasceu... Eu lembro que, quando eu era adolescente,
E chegou um computador na minha casa para a gente conectar a internet. Eu tinha que só acessar depois das 10, porque eu tinha que tirar o fiozinho do telefone e conectar no computador em casa, e fazia um barulho absurdo. Hoje em dia, a geração Z conecta pelo celular, né? Já nasceram conectando o Wi-Fi. Não existia o Wi-Fi antes, né? Então, a geração Z ela já nasceu super conectada nessa era, né? Então, hoje vocês só ouvem falar o que nós passamos antes. A geração alfa, essa é a geração mais avançada que existe. São nossas crianças, né, já beirando adolescente, que são de 2 a 13 anos. Essas crianças já nasceram com o celular na mão. Eu tenho uma filha de 2 anos que ela já sabe passar o vídeo, ela já sabe fazer a senha do celular, porque já é deles. Eles não tiveram que aprender, eles nasceram já assim. E aí, o ano passado, iniciou uma nova geração, que ainda não tem nada sobre eles, porque eles têm apenas 1 aninho. Na nossa igreja, a gente tem o Dom. Ele já faz parte da geração beta. Né? Então, cada geração, vocês podem ver que tem um marco, algo que aconteceu de importante para aquela geração. Então, uns passaram por guerras. Na verdade, todas as gerações enfrentaram algum nível de guerra, né? Mas as gerações passadas enfrentaram guerras mesmo. Muitos serviram ao exército. As outras gerações enfrentaram problemas políticos, né? A ditadura, enfrentaram parte econômica. Em 2011, na geração Z, nós tivemos o atentado de 11 de setembro. Isso afetou economicamente, gerou uma insegurança para as pessoas. Então, cada geração a gente vê que tem uma crise, tem uma preocupação. Isso faz com que isso molde a cultura do tempo. E aí eu queria falar sobre 3 gerações específicas e enfatizar a geração Z. Então, como eu falei antes, a geração X, a Y e a Z são as 3 gerações hoje que convivem no mercado de trabalho, que convivem, às vezes, na faculdade, que convivem, às vezes, na escola, porque tem professores, alunos, né, dessas 3 gerações, e na igreja. Se nós olharmos aqui, nós temos pessoas dessas principais 3 gerações, ativas na igreja, trabalhando para o reino. E se nós não tivermos consciência que nós precisamos ser nós precisamos discipular a próxima geração, nós não vamos avançar no reino de Deus. Então, enquanto a geração Z, a geração X, ela passou por toda essa transição e ela tem um perfil mais conservador, ela fala para a gente assim, olha, compra uma casa, investe num terreno. Por quê? Porque ela foi ensinada pelos pais delas a fazer isso. A geração Z foi ensinada, você precisa de um bom emprego, vai fazer faculdade. Invista no seu futuro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Se você não tiver um bom futuro, um bom emprego, o que você vai ser? E aí a geração Z hoje eu quero ser empreendedor. Eu quero ter a minha startup. Porque é a forma em que o mundo se comunica. Então, se cada geração não se preocupar em discipular a próxima, o que será do legado? E aí, vocês podem ver aqui que nessas caixas nós temos 4 frases, né? Elas são comunicar, conectar, discipular e enviar. Antigamente a gente até usava uma outra frase, né? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. E a gente deu uma atualizada nessas frases, porque nós estamos numa geração mais moderna. Então, por que comunicar? Às vezes eu quero passar para a próxima geração, no meu caso eu sou a geração Y, eu quero passar para a geração Z, todos os princípios e valores, mas na minha linguagem, da forma que eu aprendi. E essa geração ela não entende a minha linguagem. Quando eu e o Lucas começamos a liderar os jovens da igreja lá em 2020, a gente queria replicar tudo o que nós vivemos na nossa infância, na nossa adolescência e na nossa juventude. Quando nós paramos para conversar com eles, a nossa cabeça fez assim, ó, bum. Porque é outra geração, eles têm outra linguagem, é outra forma de se comunicar. E aí a gente precisou o quê? Se desconstruir. E falar, Senhor, como eu vou me comunicar com essa geração? Como eu vou passar os princípios do teu reino na linguagem que eles vão entender? E aí a gente começou a sentar com cada um deles, entender do que eles gostavam, a forma, né? É uma geração que gosta muito de anime, que se conecta. Na minha época, não podia falar de anime, não, que era do capeta, viu? Jesus não gostava disso, não. Mas é uma geração que gosta de anime, eles gostam de muitas coisas que eu, particularmente, não gostava.
mas eu tive que aprender a entender para eu poder me comunicar com eles. Quando você tem uma linguagem em que o receptor ele entende o que você está falando, há uma conexão. Quando há uma conexão, vocês começam a ter uma identificação com a próxima geração. E quando vocês formam essa conexão, aí sim há um discipulado. Porque vocês vão começar a caminhar com a próxima geração. Começar a falar as coisas, eles vão começar a te ouvir. Porque, às vezes, a próxima geração tem a dificuldade de ouvir a anterior, por achar que eles são ultrapassados, que as coisas já não são mais assim. Mas, quando você entende a linguagem com que eles se comunicam, você tem essa conexão. Então, o discipulado, caminhar junto, se torna mais fácil. E aí, por fim, depois que você discipula, tem um envio. Não necessariamente esse envio seja para as nações, pode acontecer. Mas, às vezes, é um envio preparando esse jovem para liderar algo, porque daqui a uns anos, eles que vão liderar. A gente já tem preparado a nova geração de líderes do Start, a nova geração de líderes do Difflin, porque uma hora eu já não vou ser mais a líder do Difflin, será outras pessoas. Então, nós precisamos preparar essa geração, o envio deles, para eles saibam qual é o chamado deles. E, por fim, quando tudo isso acontece, nós vemos novamente as gerações se conectando. Uma frase que me marcou muito, e eu não vou falar muito porque é o Yamada que vai pregar depois de mim, e ele vai falar bastante sobre isso, mas que foi até o pastor Marcos Madaleno, ele fala aqui nesse livro, e se a próxima geração não permanecer na igreja? E a gente orando sobre isso, o Senhor me deu uma frase, mais ou menos assim, que as próximas gerações elas precisam de menos dedos apontados e mais mãos estendidas, para que você possa ajudar eles. Às vezes nós identificamos coisas na próxima geração e que nós achamos que não é bem assim. E às vezes a gente quer corrigir à força. Mas sabe o que a gente precisa fazer? Vem aqui. Caminha comigo. Olha para mim e eu vou te ajudar. Quando a gente estende as mãos para a próxima geração, eles têm a disposição para nos ouvir. Nós temos a disposição para ensinar. E as duas gerações têm a disposição para caminhar juntos. Então, para que hoje, nessa tarde, esse é só um pedacinho, Eu tinha tantas outras coisas para falar, mas que você comece a pensar. A próxima geração, eu tenho me preocupado com ela? Então, naquela tabela anterior, qual que é a sua próxima geração? A minha é a Z, mas a anterior a minha é a X. Será que os X estão se preocupando em discipular bem quem são do Y? Será que os baby boomers estão se preparando para discipular bem quem são do X? Porque é uma geração discipulando a outra. Cada geração contando os feitos louváveis do Senhor. E se cada um chamar para si essa responsabilidade, aí sim nós podemos falar sobre um legado. Aí sim nós podemos garantir que haverá um legado. Sabe por quê? Porque se eu não discipular bem a geração X, é a geração X que vai discipular minha filha, que é a geração alfa. É a geração beta que está vindo. Então, eu não posso achar que eu vou conseguir discipular todas as outras gerações depois de mim. Não é. A geração que vai caminhar com a geração da minha filha é a geração X. Então, eu preciso garantir que a geração Z está sendo capacitada para poder discipular a próxima geração. Porque eles vão dar continuidade naquilo que nós temos feito. Amém? É isso que eu queria falar para vocês.